Sua Bíblia. Irmão, eu estou com a língua machucada, tá difícil para falar. Eu machuquei a língua comendo um caqui. Para você rir mesmo, pode rir. Não foi a cica não, foi o caqui mesmo. Daquele durinho, gostosinho, docinho. Estava docinho, fui com sede ao pote, machuquei a língua. Então, olha, para falar hoje vai ser difícil. Eu falo hoje, prego amanhã, dou palestra sábado à noite, prego sábado à noite, prego domingo de manhã, prego domingo à noite. Então, me ajuda aí, por favor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então aí, livro de Jonas. Então, se você me ouvir aí falando palavras trocadas, me perdoe, por favor. Livro de Jonas, capítulo 1, você vai abrir a sua Bíblia aí. Não sei se vai te ajudar. Se te ajudar, porque Jonas é profeta menor, e sempre a gente tem um pouco de dificuldade de achar os profetas menores. Entre Obadias e Miqueias. Te ajudou, irmão? Te ajudou aí? Entre Obadias e Miqueias, Jonas. Nós temos uma apostila, e a gente vai dar essa apostila depois para você, que é uma apostila da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E lá tem essa divisão bíblica aqui dos livros, e eu acho que a gente vai precisar olhar depois para essa apostila aí. Obrigado, Tiago. Nós vamos ler apenas 3 versículos, perdão. Aí você vai deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos voltar ao texto. Jonas, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Que bom, você já achou. Está fera em achar o texto bíblico. Amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo de diante da face do Senhor. Somente esses versículos nós vamos falar com o nosso Deus e depois vamos meditar um pouco nessa palavra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa palavra desafiadora para nós nesta noite. Por favor, por ela queira nos falar. Nos fale, Deus, de maneira clara nesta noite. Nos toque pelo teu Espírito. Nos impulsione a fazer a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. A título de curiosidade, o significado de Jonas é pomba. Curioso, né? Jonas significa pomba. E a gente sabe que uma das habilidades do pombo é levar mensagem. Então o nome dele não tem um significado à toa, né? Só a título de curiosidade, mas é lógico que tem a ver também com a própria vida de Jonas. Ontem eu compartilhei esse texto aqui no nosso treinamento, de maneira rápida, e não vou fazer assim também de maneira profunda aqui hoje, mas eu quero deixar essa mensagem gravada, para você que está aqui, e para você que
veio a esse culto, você vai ouvir. Mas eu quero deixar essa mensagem gravada, porque eu não sou de pedir os irmãos para ouvirem as minhas mensagens. Mas essa eu vou pedir, aliás, eu vou... Aqui, filho, ó. Senão eu posso deixar cair. Eu vou indicar, eu vou rogar para que os irmãos ouçam essa mensagem. Meus irmãos, definitivamente, nós precisamos entender e nos envolver com a missão que o Senhor nos designou. Nós precisamos entender e nos envolver. Porque dificilmente alguém vai se envolver com uma coisa que ela não está entendendo, ela não sabe o significado, ela não tem noção do que é. Nós precisamos definitivamente entender e nos envolver com a missão que o Senhor nos designou. O tema da mensagem desta noite é baseado aqui nesse versículo 3. Não fuja da sua missão. Não fuja da sua missão. Eu dei aqui ontem para os irmãos do treinamento uma definição básica do que entendo ser missões. Ontem eu falei sobre a tríade do propósito eterno de Deus. Missão, ou missões, evangelismo e discipulado. E fiz assim uma comparação, claro, guardadas as devidas proporções eternas. Nós não temos três deuses, nós temos um Deus que se manifestou de três formas diferentes, ou em três pessoas diferentes. Se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. A Trindade Santa. Então entendo que o propósito eterno de Deus, e qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é que o homem que fora criado por Ele fosse eternamente para o louvor da sua glória, ou vivesse para o louvor da sua glória. O propósito eterno de Deus não é que o homem fosse ou ficasse eternamente afastado dele. O propósito eterno de Deus é que o homem vivesse eternamente na presença dele, com ele, e reinasse com ele, e governasse com ele. Basicamente, esse é o propósito eterno de Deus. O pecado trouxe uma ruptura e afastou o homem de Deus e do seu propósito eterno. Então, a minha definição básica do que é missões é que missões, ela tem a ver com o chamado de Deus para que possamos nos envolver em uma realidade que Ele quer mudar e transformar. Vou repetir basicamente o que é a minha definição de missões. Missões é um chamado de Deus, tem a ver com o chamado de Deus, para que possamos nos envolver com a realidade na qual Ele quer transformar, Ele quer mudar em um lugar e nas pessoas. Então, para ficar assim um pouco mais entendido, missões nada mais é do que você é chamado para ser agente de Deus de transformação. Então, quando nós fomos chamados para sermos agentes transformadores. Estamos falando de missões. Os irmãos vão ouvir 2 missionários aqui domingo. O pastor Nildo, o nome dele é Nildo dos Santos. Ele vai falar para os irmãos aqui domingo de manhã. Ele trabalha lá com os índios, lá na Bahia. Ele faz um trabalho maravilhoso. Ele vai pregar domingo de manhã. E à noite o pastor Rafael, que todo ano prega aqui, encerrando o nosso mês de missões. Esses homens foram chamados para serem agentes transformadores de Deus onde eles estão. Agora deixa eu te falar.
todos nós somos missionários. Todos nós somos evangelistas. Todos nós somos discipuladores. Nós não temos, irmãos, como desvincular isso. Não há como separar. Usando mais uma vez o exemplo da própria Trindade. Como é que você separa Deus? Deus não se separa. Ele é único, é uma unidade. É igual nós, nossa composição, somos corpo, alma e espírito. Não tem como separar você da sua alma, você do seu espírito, você do seu corpo, não tem como separar. Então não há como separar missões, evangelismo, discipulado. Não há como separar, é impossível. Faz parte de um plano de Deus, de um propósito eterno de Deus, para trazer o homem para perto dele, por meio da salvação em Jesus. Você não pode deixar de se envolver com isso. Deixar de se envolver com a missão é negligenciar o próprio propósito eterno de Deus. Vou repetir. Deixar de se envolver com a missão é negligenciar o próprio propósito eterno de Deus. Quer dizer, pastor, que se eu não me envolvo com a missão, eu sou negligente? Exatamente. Não dá para aliviar, não? Não dá, não. Só se você não é salvo. Se você não é salvo, tudo bem, você está perdoado nesse aspecto. Agora, se você é salvo, se Jesus salvou a sua vida, se você tem o Espírito Santo habitando em você, e se você tem a certeza que você faz parte do reino, não se envolver com a missão é negligência. Deixa eu entrar aqui no livro de Jonas. Jonas é um dos profetas com características assim, rebeldes. E a rebeldia de Jonas é porque Jonas vai ver Deus amar os inimigos. Claro, inimigos dele, não de Deus. Jonas viveu no tempo do rei Jeroboão II. Jeroboão II foi um dos piores reis de Israel. Depois você vê a biografia do rei Jeroboão II. Interessante que Jonas chegou a profetizar para o rei o seguinte: ó rei, o senhor vai ganhar a guerra aí, só vai conquistar territórios. Parece até profecia contemporânea, né? Só vai conquistar territórios. Interessante que no mesmo instante que Jonas está profetizando para o rei Jeroboão que ele ia conquistar territórios, Deus levanta um outro profeta chamado Amós. E Amós profetiza o contrário. Ô Jeroboão, você é muito mal. Se fosse nos dias de hoje, rapaz, você é muito ruim. Você não é ruim, não, você é muito ruim. Você vai perder guerra. Então, é esse tipo de profeta que está aqui na Bíblia. É só para a gente começar a entender quem é esse profeta Jonas. O livro de Jonas é um livro que tem, assim, uma simetria literária interessante. É assim a simetria, ó. Capítulo 1 está conectado com o capítulo 3. E o capítulo 2 está conectado com o capítulo 4. A simetria do 1 com o 3, do 2 com o 4. São 4 capítulos. Então, o capítulo 1, que se aparelha, é simétrico ao capítulo 3. No capítulo 1, Jonas se encontra com os marinheiros, no capítulo 1. E no capítulo 3, ele se encontra com os ninivitas. Aí, ao mesmo tempo que tem essa simetria, essa conexão, há um contraste interessante, que assim, chega a ser cômico.
Os marinheiros são pagãos incrédulos, e os ninivitas, eles se dobram perante o Senhor. Os marinheiros, porque eles entendem que Jonas era o causador da tempestade, e que se jogassem Jonas ao mar, Deus iria acalmar a tempestade. Eles chegam a se dobrar diante de Deus. E os ninivitas, que houve um sermão de 5 palavras, eu não estou exagerando, irmão, um sermão de 5 palavras, depois você vê. E nesse sermão, Jonas não chega nem a dizer o nome de Deus. Jonas não chega nem a apresentar o plano de salvação, não chega nem a dizer assim, Deus está aqui e Ele vai castigar você. Não, são 5 palavras. E Jonas, olha, vai vir um juízo, Deus vai destruir a cidade, ponto. A Bíblia diz, o capítulo 3 vai dizer que os ninivitas, o rei de Nínive, ele rasga suas vestes, ele veste de pano de saco, ele proclama um jejum, e até as vacas temem a mão de Deus. O contrário disso, Jonas está com o coração duro, porque não está acreditando que Deus é misericordioso. Então você tem homens que são pagãos e pecadores, que se rendem à misericórdia de Deus, e você tem um profeta que deveria ter misericórdia e está com o coração duro. Olha que loucura, irmão. Então é o orgulho de Jonas em contraste com a humildade dos pagãos. Aí nós temos o capítulo 2 com o capítulo 4. O capítulo 2 e o 4 são palavras de Jonas, oração. São 2 orações. Então, no capítulo 2, a oração de Jonas é a seguinte: Senhor, eu vou voltar para casa. Eu vou lá para o templo, vou oferecer sacrifício. Se fosse hoje, Senhor, deixa eu voltar para o templo, para o culto. O louvor lá é uma bênção. Eu sinto a tua presença no templo. A palavra me toca. Eu vou oferecer sacrifício, eu vou ofertar, eu vou dizimar. Essa é a oração de Jonas. Sabe onde está fazendo essa oração? No ventre do peixe. Aí no capítulo 4 ele vai fazer outra oração. E a oração do capítulo 4 é uma oração assim. É uma oração querendo desfazer o que Deus estava fazendo. Do tipo, é isso mesmo? O Senhor está salvando esses pecadores? Temos um profeta que foge da sua missão, e Deus está fazendo a obra mesmo assim. Talvez seja essa a razão da existência desse livro. Talvez seja essa a razão de Deus nos revelar a alguém como Jonas. Talvez seja essa a razão de Deus insistir com Jonas para que ele cumprisse a sua missão. Na verdade, a missão está acima de nós, de nossas vontades, das nossas pretensões, das nossas razões. O que significa isso? Significa dizer, irmão, que Deus está sempre em movimento missionário. Deus está sempre em missões. E que a missão dele de salvar o pecador está acima das nossas vontades, do nosso querer, das nossas manias, dos nossos questionamentos, das nossas ausências, das nossas negligências, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa vontade de querer desfrutar dessa terra, do tudo que ela tem de melhor. Eu diria a você que a missão que Deus deu ao ser humano, no caso os salvos, o
o povo de Israel, os salvos, a missão, ela vai estar sempre viva, independente se você tem uma atitude de crente morto. Por isso nós não podemos fugir da missão. Nós temos que cumpri-la. Missão não é coisa de missionário. Missão ou missões é realidade de salvo. Ontem foi compartilhada uma frase, eu vou dizer essa frase porque ela precisa ser gravada. Pela primeira vez eu estou preocupado com uma gravação. Nunca fui preocupado com as câmeras. Mas a primeira vez eu estou preocupado, sim. Eu estou querendo que fique gravado. No nosso treinamento foi dita uma frase que foi compartilhada na célula, em uma das células. Se eu estiver errado, você me corrige, Sidney. Todo coração com Jesus é um missionário. E todo coração sem Jesus é um campo missionário. Confere? Está registrado. Todo coração com Jesus é um coração missionário. E todo coração que não tem Jesus é um campo missionário. Então lembre-se do início dessa palavra, que você foi chamado para ser agente transformador. E nesse sentido, não adianta você dizer assim, não, mas eu não sou missionário, na igreja, eu sou da intercessão, eu sou do louvor, eu sou da escola bíblica, eu sou das crianças, eu sou da recepção. Não, você é de tudo isso, mas antes de tudo isso, você é um missionário. Irmão, não falta adoração para Deus. Não falta louvor para Deus. Não falta oração para Deus. Mas falta Deus no coração das pessoas. E você acha que Deus vai levar a sério o seu louvor, o seu serviço, a sua adoração, quando na verdade falta alguém para pregar o evangelho para um coração que falta a ele? Vamos falar sério. Eu não sei se você já parou para pensar. Enquanto nós estamos aqui na casa do Senhor, tem muito crente sendo oferecido aos leões. Para ser mais claro, tem muito crente sendo perseguido por causa do evangelho. Torturado, degolado, preso. E você acha, irmão, que o nosso louvor, nosso sacrifício de louvor com toda mordomia, tem maior valor de alguém que dá sua própria vida pelo evangelho? Vamos falar sério? O livro de Jonas começa com 3 realidades: a de Deus, com a sua palavra e a sua misericórdia e a sua obra missionária; a dos ninivitas e a do próprio Jonas. O capítulo 1 se destaca pela desobediência de Jonas em cumprir a missão que Deus lhe confiou. De novo, nesse capítulo 1 se destaca a fuga de Jonas do cumprimento de uma missão que Deus lhe confiou. Eu quero identificar com você aí, vai para o versículo 2 e você vai ver. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ele está fugindo. Mas ele está fugindo de quê? O versículo 1 vai dizer: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essa é a missão que Deus deu a Jonas. A missão que você está recebendo, Jonas, é para você pregar em Nínive. E Jonas, ao invés de cumprir a missão, foge dela. Deixa eu te falar, tem muita gente fazendo isso na igreja de hoje.
Quem foge da missão de Deus está fugindo do próprio Deus. Vou repetir. Quem foge de uma missão de Deus está fugindo do próprio Deus. Está assumindo um orgulho que não vai deixar de ser corrigido, seja no tempo presente ou seja em eternidade. Eu vou repetir para ficar gravado. Se você não prestar atenção, preste depois. Quem foge de uma missão de Deus está fugindo do próprio Deus, da sua vontade, e assumindo um orgulho que Deus não vai deixar de corrigir, seja no tempo presente ou em eternidade. Se você não guardou isso, ouça depois. Eu estou sendo assim bem mansinho na fala. Eu até queria falar uma outra coisa mais pesada. Mas quem foge da missão está fugindo do próprio Deus. E Deus, irmão, não vai deixar isso barato. Vide parábola dos talentos. Você está entendendo? Diga amém. Está com medo de falar amém, irmão? Você está entendendo? Diga amém. Que bom que você está entendendo. Vamos ver aqui então como Jonas foge da missão que Deus lhe deu. Os sinais dessa fuga, rapidamente. Primeiro, Jonas fugiu da própria presença do Senhor. Versículo 3, a parte A. Não precisa ler, nós já lemos. Jonas então está encontrando um outro caminho. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele está fugindo da vontade de Deus, de sua palavra. Motivado por quê? E vou logo dizendo que é uma motivação errada, equivocada, para não dizer pecaminosa. Qual a motivação de Jonas em fugir da presença de Deus? Interessante, irmão, que o texto não está dizendo assim, Jonas fugiu de pregar em Nínive. Jonas fugiu da presença de Deus. É isso que está escrito. Então a frase que eu coloquei lá em cima para você, não é aleatória, está escrito aqui. Então qual é a motivação para Jonas fugir da sua missão, que na verdade, segundo o próprio texto, ele está fugindo da face do Senhor? Qual a motivação? Ele achava, ele cria, ele entendia que os ninivitas não mereciam perdão. Eles eram inimigos de Israel. O primeiro sintoma de quem quer abrir mão da missão de Deus é a fuga. E na verdade a fuga tem como principal pano de fundo a ausência de devoção. Eu posso repetir. O primeiro sintoma de quem quer abrir mão da missão é a fuga. E a fuga tem como principal pano de fundo a falta de devoção. Porque, irmão, como que alguém que diz que é crente, tem vida de devoção, lê a Bíblia, ora e foge da missão? Não bate. Não. Vou ler de novo o versículo 3, só a parte A. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Quem se encontra com a face do Senhor, quando levanta de diante da face do Senhor, ama o pecador. Quem se levanta diante da face do Senhor, se levanta amando o pecador. É sério isso? E desculpa, se você diz que tem devoção e não se compromete com a missão, desculpa, você está fazendo outra coisa, mas não é devoção.
É tudo menos devoção. Pode ser até uma reação almática, menos espiritual. Porque Jesus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jonas está fugindo. Pensa ele que ele está fugindo da missão. Ele está fugindo da face do Senhor. Repito, quem foge da missão, foge da face do Senhor. Você vai arriscar, irmão? E viver de maneira negligente? O risco é seu. Segundo, Jonas encontrou facilidade para não cumprir a missão que Deus lhe deu. Está no versículo 3, a parte B. Ele conseguiu uma passagem para Jope com muita facilidade. Jonas patrocinou sua própria fuga. Ele pagou do bolso. Conseguiu uma passagem para Jope com muita facilidade. Talvez Jonas estivesse com dinheiro no bolso para poder bancar a obra missionária. É só uma conjectura, não estou dizendo que seja, mas é bem possível. Que alguém levantou uma oferta: Jonas, essa oferta aqui, esse dinheiro aqui que você tem, é para você ir para Nínive, é para você pagar passagem, para você se alimentar, paga uma estalagem. Esse dinheiro é santo, é para você fazer a obra. Aí o rapaz me paga uma passagem para Jope. E com muita facilidade. Isso ilustra muito bem a realidade de quem não quer cumprir uma missão no reino, fazer a vontade de Deus, viver um propósito, viver um ministério. Como assim? A gente encontra muita facilidade para não fazer a obra de Deus, irmão. Vou fazer uma pergunta para você. É óbvia essa pergunta. O que é mais fácil? Você fugir das suas responsabilidades que Deus te deu, ou você cumprir com a missão? É óbvia a pergunta. Sempre será mais fácil você bancar sua fuga. Sempre será mais fácil você procurar se isolar, procurar ser isento, não se envolver. Vai ser sempre mais fácil. Eu tenho 7 dias na semana, minha semana ela está cheia com 6 dias. Na segunda eu faço isso, na terça eu faço isso, na quarta eu faço isso, na quinta eu faço isso, na sexta eu faço isso, sábado, mas ainda tem que ainda fazer, participar de casa de paz, tem que ir para a célula. Mas na verdade, irmão, não são as dificuldades que banca a nossa fuga, são as facilidades. Você tem uma boa internet em casa? Você tem Netflix? Você tem lá um micro-ondas para você fazer uma pipoca e assistir um filme? Tem um recurso financeiro para você ir ao shopping? Tem a sua casa de praia? Agora, eu estou dizendo que tudo isso é errado? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Aliás, janeiro, vai para a sua casa de praia mesmo, descansa lá, você precisa. Seu corpo não é uma máquina, é uma máquina, você não pode ficar sem descansar. Vá para o shopping com a sua família. Faz uma pipoca lá, no micro-ondas, é muito bom não, é ruim para a saúde a beça. Mas por favor, não deixe que as facilidades te afaste de Deus e do cumprimento da sua missão. Você entendeu o que eu falei? Nunca será fácil. Nunca será fácil. Fazer a obra de Deus nunca será fácil.
Irmão, estou no ministério desde 2001. Aliás, passou, hoje que dia? Hoje que data? Pô, dia 16, passou de junho, foi meu aniversário de ministério, até esqueci. 16 de junho, passou. Completei, então, 22 anos de ministério semana passada. Semana passada, dia 16, esqueci completamente. 22 anos com muita dificuldade. Não é mais difícil para mim, não é menos difícil para mim. É difícil para todo mundo. Fazer a obra de Deus nunca foi e nunca será fácil. Sempre será difícil. Mas é nas dificuldades que nós crescemos. É vencendo as dificuldades que Deus nos usa. É nas dificuldades que nós crescemos. E é vencendo as dificuldades que Deus nos usa. Amém? Terceiro, Jonas provocou uma tempestade. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4? Vamos adiantar aqui para a gente orar. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamaram um ao outro, ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Jonas se tornou provocador de tempestade. Essa tempestade foi anormal, atípica, atemporal. E não se assuste, foi Deus quem provocou essa tempestade. Ou melhor, foi Deus que provocou a tempestade para que, por meio dela, pudesse entender que tinha alguém fugindo da sua responsabilidade. A tempestade revelou um servo negligente. Tempestades revelam homens de fé ou homens negligentes. Vou repetir. Tempestades revelam ou homens de fé ou homens negligentes. Quando passamos por uma tempestade e somos homens de fé, nós vencemos. E nós temos a certeza que o Senhor está no meio dela. Mas o contrário, pessoas negligentes também são provocadores de tempestade. Quando um servo foge de sua responsabilidade e toma atitudes egoístas, ele pode ser provocador de tempestade. Último lugar. A tempestade que Jonas provocou tocou o coração dos marinheiros. Vamos ao versículo. Deixa eu pular aqui. Vamos ao versículo 8. Então disseram: declara-nos agora por que razão nos sobreveio tal este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? De que povo tu és? Jonas disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Interessante. Essa tempestade construiu, ou melhor, essa tempestade gerou temor em homens pagãos.
Irmão, como é que o Espírito Santo, ele atua, ele convence? Um navio, numa grande tempestade, se tornou palco da misericórdia e da graça de Deus. A tempestade que aconteceu por causa de Jonas se tornou elemento para construir no coração dos marinheiros temor. Deixa eu concluir para poder a gente adiantar. Deixa eu ir para a parte final. A desobediência de Jonas o fez descer. Vamos lá. Desceu da presença de Deus, desceu da posição de profeta, desceu do conhecimento acerca de Deus, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu um profundo sono, desceu para o mar. Sua última descida foi para o profundo do mar. Só que a última descida de Jonas ficou por conta de Deus. Jonas vai declarar: eu sou o causador da tempestade. E aí o texto vai dizer, no versículo 12, assim: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Eu vou dar aqui o meu entendimento do que significa essa fala de Jonas. Jonas ficou tão orgulhoso, vaidoso, que era preferível ele morrer a ter que pregar para os ninivitas. Porque pensa comigo, é uma coisa lógica, um homem jogado ao mar, qual a sua possibilidade dele ficar vivo? Sobreviver? Nenhuma. Então Jonas foi só descendo, só descendo, só descendo. Irmão, orgulho levanta a cabeça do homem para cima, mas o orgulho leva a moral e o caráter do homem para baixo. Orgulho e vaidade levanta o nariz do homem, mas abaixa seu caráter, sua dignidade. Jonas foi descendo, 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 a ponto, não me joga no mar, porque eu não sirvo para nada mesmo, e eu não vou pregar para ninivita coisa alguma. É melhor eu morrer a ter que pregar para aqueles malditos. Aí Deus, eu vou providenciar para você um sepultamento. Esse sepultamento tem um nome: peixe. De maneira cômica, podemos dizer assim, Deus colocou Jonas em um túmulo estranho, o estômago de um grande peixe. E eu quero concluir terminando o capítulo 1 para o capítulo 2, a gente vai ler isso aqui e vamos terminar. Vai lá para o versículo 17 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2, e nós vamos encerrar aqui. Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
O que te parece isso? Um sepultamento cômico. Você não quer morrer? Você vai passar 3 dias e 3 noites. Quantos dias Jesus passou no túmulo? 3 dias. Leia o versículo 1 do capítulo 2, por favor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Nem vou ler mais. Eu vou parar aqui. Vou comentar depois de você ler. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que Jonas vai fazer uma oração que muitas vezes nós fazemos essa oração. E vou chamar essa oração de oração de fuga. Porque Deus deu a oportunidade para Jonas orar de maneira certa. Ele ora de maneira errada. Como assim de maneira certa? No fundo do peixe, no fundo do mar, no ventre do peixe, Jonas deveria orar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá uma nova oportunidade para eu ir pregar para aqueles ninivitas. Eu não gosto deles não, eu detesto. Eles são nossos inimigos, eles mataram muitos nosso povo. Mas o Senhor está mandando eu ir, mesmo contra a minha vontade, eu vou cumprir a tua. Essa deveria ser a oração de Jonas. Só que Jonas não ora assim. Ele ora assim: Senhor, eu vou voltar para o teu templo, eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar, lá eu vou te oferecer sacrifício, eu vou te adorar, eu vou cantar os melhores cânticos, eu vou dar a melhor oferta. Irmão, aprenda a orar certo. Todas as vezes que você ora e a sua vontade está acima de Deus, sua oração está errada. Vou repetir. Todas as vezes que você ora e a sua vontade está acima da vontade de Deus, a sua oração está errada. Por que você acha que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: seja feita a tua? Onde? Como é onde? Não adianta, irmão. Sua oração na terra tem que corroborar com o que é a vontade de Deus no céu. Senão está errado. A oração correta é quando nós oramos exaltando Deus, glorificando o Pai Celestial. E quando dizemos assim para Ele: faz a tua vontade, não a minha. A minha vontade, a nossa vontade é ficar aqui, domingo após domingo, ó, ar-condicionado, bom louvor. Mas essa é a vontade de Deus? De maneira cômica, como é que Deus, aqui estou terminando, como que Deus responde à oração de Jonas? E olha, que estamos falando de um Deus misericordioso, tão misericordioso, que mesmo Jonas orando de maneira errada, Deus o fez fazer a coisa certa. Isso não significa que vai ser sempre assim. Está aqui porque nós precisávamos aprender com Jonas. E por isso que Deus, e acima de tudo, tem a vontade dele, a misericórdia dele de salvar uma cidade inteira. Mas isso não significa que vai sempre acontecer. Ou seja, a minha oração vai ser do meu jeito, e Deus vai ter tanta misericórdia de mim, que vai responder a minha oração, mesmo ela sendo equivocada. Nem sempre vai ser assim, irmão. No caso de Jonas foi. O que Deus fez? Você quer voltar para a sua terra? Você quer voltar para o culto? Você quer voltar para o ar-condicionado? Você quer voltar para o bom louvor? Não. Nanani, não. Peixe, vomita ele em Nínive. Eu não chamei para pregar o evangelho dentro da igreja, eu chamei para pregar o evangelho fora da igreja. Você está entendendo? Diga amém. Então, irmão, se o peixe te vomitar em Nínive, dê glória a ele.
Porque Ele está tendo misericórdia de você. Porque Ele poderia dizer assim: não, você está orando errado? Continua errado. Até o dia que você orar certo, aí eu vou ouvir a sua oração. A grande verdade desse capítulo, primeiro, é essa: Jonas, um profeta chamado por Deus para cumprir a missão, foge dela. Essa é a grande verdade. A grande mensagem desse primeiro capítulo é, e aqui encerro: não adianta fugir de uma missão. É um grande risco. Deus é tão misericordioso que até pode nos usar, apesar de nós. Você já pode ir ficando em pé para eu repetir a grande lição do capítulo 1. Não adianta fugir de uma missão, é um grande risco. Deus é tão misericordioso que nos usa apesar de nós. Que nesse tempo possamos verdadeiramente nos envolver com a missão. Aí deixa eu falar sobre casa de paz. Aí você pode pensar assim: mas eu não tenho dom de pregar, não tenho dom de ensinar. E quem disse a você que se envolver com a missão tem a ver só com pregar, ensinar? Tem a ver com pregar, com ensinar, com orar, com contribuir, com escrever o nome de alguém, separar a ficha, estar aqui preparando alguma coisa, botando a camisa para ir para a rua. Alguma coisa você pode fazer. O que você não pode fazer é se isentar e fugir. Deu para entender, irmão? Vai ter alguma coisa para você fazer, para você cumprir a missão. O que você não pode fazer é fugir da missão, se você é salvo. Amém? Vamos orar? Vamos fazer assim 3 momentos de oração para a gente encerrar. Nós vamos orar pela nossa viagem em Dom Silvério. Nós vamos orar por casa de paz. E no final eu vou orar por sua vida, para que Deus tenha misericórdia de você. Usando aqui o texto de maneira assim, fazendo uma analogia. Eu vou orar para que Deus vomite você na praia em Nínive, se for preciso. Tomara que não seja. Então nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos falar com Deus. Pastor, fica aqui comigo. Eu vou pedir, eu sei que vai fazer assim um silêncio, e o louvor vai estar tocando bem baixinho, mas a primeira oração, nós vamos orar pela nossa viagem missionária. Eu não vou dar nomes. Você que está sendo tocado nesse momento a orar, você vai orar pela nossa viagem missionária. Orar para Deus nos usar num lugar pagão, incrédulo, como era Nínive. Depois o pastor vai estar orando por casa de paz, e no final estarei orando por você. Então, o irmão que sentindo o desejo no coração agora de orar pela nossa viagem missionária, interceda agora, por favor. Pode orar. Pode abrir a sua boca, irmão, e orar. Qual vai ser a pessoa que vai orar? Senhor, em nome de Jesus, nesta hora nós alçamos a Ti a nossa voz. Pai, com o mesmo propósito, ó Deus, intercedendo por essas vidas, ó Deus, que irão a missões. Senhor, que em nome de Jesus Senhor esteja cobrindo, ó Deus, cada uma delas com o Teu sangue. Que
que o Senhor venha estar revestindo cada uma delas com o teu poder, que elas possam ser revestidas com as armaduras espirituais, e que desde já o Senhor venha estar aplainando o caminho para que os teus servos possam passar livremente. Pai, repreende todo o mal, tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Pai, que toda artimanha do inimigo, ó Deus, seja em nome de Jesus repreendida. Pai, em nome de Jesus, prepara aquele lugar. Sabemos que não será fácil, mas o Senhor dará vitória ao teu povo, e vidas ali serão alcançadas, serão libertas, serão transformadas, serão salvas para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, esteja conduzindo, Senhor, a condução, que não seja o motorista, mas que seja o Senhor, que os teus anjos estejam acampados, ó Deus, ao redor do veículo, que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada irmão. Pai, em nome de Jesus, pedimos pelo teu agir, pela manifestação da tua glória. Oh Deus, em nome de Jesus, que em cada coração possa arder a chama do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, na tua palavra diz que tudo aquilo que é desligado na terra também é desligado nos céus. Assim também como tudo aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Pai, nós desligamos tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Na tua palavra diz que toda arma forjada contra nós, ela não prosperará. Assim nós cremos na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre o teu povo, guardando a entrada e a saída, guardando a ida e a volta. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser usados de maneira sobrenatural, que o teu nome seja exaltado e glorificado naquele lugar. Que tu possas marcar, Senhor, esta viagem, que o Senhor possa marcar este lugar, e que vidas possam se render a ti. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação. Oh Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a ti nesta hora. Oh Deus, que o teu Espírito Santo venha estar agindo, ó Deus, livremente, e que o Senhor esteja, em nome de Jesus, dissipando tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Pai, todas as barreiras, todas as muralhas que venham cair ao chão. Pai, que todo impedimento, que todo intento do maligno seja repreendido nesta hora, em nome de Jesus. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado naquele lugar. Assim nós oramos e cremos e te agradecemos desde já pela manifestação da tua glória naquele lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ó Deus, nós continuamos em tua presença e orando, ó Deus, pelo projeto Casa de Paz, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar, ó Deus, que vidas serão alcançadas através desse projeto, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa capacitar o teu povo, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, derramar uma unção de ousadia sobre a tua igreja, sobre os teus discípulos, sobre os teus servos, ó Pai. Ó Deus, uma unção de coragem no falar, ó Deus, no ensinar, ó Deus, uma unção, ó Deus, que parte do seu trono de graça, ó Deus, para alcançar essas vidas e para entrar nessas casas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, acima de tudo, ó Pai, ser, ó Deus, o nosso general de guerra, ó Pai. Porque o teu povo vai às ruas, o teu povo entrarão nas casas, ó Deus, e nós não sabemos quais casas serão visitadas e como essas casas estarão, ó Deus. Ó Deus, nós não sabemos que tipo de problemas essas famílias têm, ó Deus, ou enfrentarão, ó Deus. Nós não sabemos, ó Pai, se ali será uma casa, ó Deus, dominada pelo diabo, ó Deus, uma casa dominada pelo pecado, ó Pai. Mas nós iremos em teu nome e faremos menção ao teu nome, ó Deus. Iremos levar a tua paz, e a tua paz, ó Pai, ela excede todo entendimento, ó Deus. E por isso nós profetizamos, ó Pai, que esse projeto Casa de Paz seja um projeto, ó Deus, frutífero, ó Pai. Que vidas, ó Pai, que almas, ó Pai, venham até o teu altar, venham até a tua casa, a tua igreja, ó Deus. Que haja arrependimento, ó Deus, nessas casas, ó Deus. Que haja conversão, ó Pai, que haja restauração, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja libertação, ó Pai. Que haja cura, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que a cura seja completa, ó Pai. Tanto físico, quanto na alma, no espírito, ó Pai. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Que a tua igreja avance, ó Deus. Mas que avance, ó Deus, contra o inferno, ó Deus. Contra as casas que estão dominadas pelo mal, para que a tua paz possa realmente, ó Deus, adentrar nessas casas. Que haja salvação, ó Deus.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos por salvação em nosso bairro, por salvação nas casas que serão visitadas, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, desperta no meio do teu povo, ó Pai, valentes, ó Deus. Desperta, ó Deus, no meio do teu povo, ó Deus, pessoas, ó Deus, convicto, ó Pai, da sua salvação. Não permita que haja ninguém, ó Deus, retrocedendo, porque esse é o momento de avançar, ó Deus. A tua igreja está disposta em teu nome a avançar, a seguir, a evangelizar, a discipular, a cuidar, a nutrir, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, sê conosco. Desperta no meio da tua igreja, no meio do teu povo, ó Pai, pessoas comprometidas com a missão, ó Deus, dispostas a levar a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, desperta, ó Deus. Nós precisamos de gente, nós precisamos de pessoas, ó Pai, dispostas a te servir e a anunciar a tua palavra com ousadia, porque iremos em teu nome. Ó Deus, nós profetizamos que esse projeto Casa de Paz seja frutífero, que alma se renda ao teu santo pés. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus, e amém, ó Deus. Senhor, eu quero neste momento colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos. Senhor, eu quero pedir um toque do Teu Espírito Santo, para que haja um despertamento na Tua igreja, um despertamento para viver a Tua vontade, se envolver com a missão, pregar o Evangelho e transmitir a vida de Cristo. Senhor, eu quero pedir para que nenhum espírito de fuga tome conta de nós. Pelo contrário, nos dê o espírito de envolvimento com a Tua obra. Minha oração nesta noite é pedindo que o Senhor repreenda todo espírito de fuga e nos dê espírito de ousadia, de autoridade, no poder do nome de Jesus, que eu oro pela Tua igreja. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Felipe, Espírito pode deixar essa mensagem gravada ainda hoje? Santo. Amém. Coloca no grupo da igreja. Liberdade aqui, Adore. Espírito de